Olá, meu amigo, minha amiga, você meu irmão, minha irmã. Boa nova em nossa vida. Boa nova em nossa vida com Pedro e Paulo. Solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E nesta solenidade nos é indicado um texto central do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19 é o texto indicado para celebrarmos a solenidade de Pedro e Paulo. Celebramos a solenidade destes apóstolos através da memória do seu martírio. Numa única data, a igreja celebra estes dois grandes apóstolos, essas duas colunas para a nossa igreja católica. Pedro, que evangelizou especificamente os judeus. Paulo, que saiu para evangelizar a diversas nações. Paulo, o missionário por excelência. E neste dia, somos convidados a sermos apóstolos, apóstolas, missionários e missionárias, para fazer a boa nova chegar a todas as nações no mundo inteiro. Ouçamos, portanto, este evangelho central de Mateus. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus a eles: quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Este é o pequeno trecho, mas muito profundo, para meditarmos nesta solenidade desses dois apóstolos, Pedro e Paulo. Este evangelho nos mostra uma espécie de consulta, uma sondagem que Jesus faz para saber o que estão pensando a seu respeito. Então Jesus pergunta àqueles que são mais próximos de si. E é interessante que Jesus, ao fazer esta pergunta aos discípulos, ele caminha com esses discípulos e vai até Cesareia de Filipe. Significa que Jesus não está aqui no centro, em Jerusalém. Ele está num lugar onde se pode sentir mais esta proximidade, sem grandes influências dos poderes políticos ou religiosos. Jesus, então, está com os seus. E, ao fazer esta pergunta, esses seus relatam o parecer da população ao redor e não falam
do que estão sentindo. Portanto, Jesus emite a segunda pergunta. E aí, Pedro, em nome da comunidade, em nome dos discípulos, ele responde que tu és o Messias. E Jesus então sente e revela a Pedro que neste momento não foi os instintos carnais, não foram o seu sentimento de carne ou sangue que conseguiu fazer esta revelação, mas é algo mais profundo, algo do Espírito. Portanto, aqui Jesus diz a Pedro que logo, logo tu serás Pedro, tu serás a pedra fundamental de uma grande obra iniciada por Jesus. E é muito interessante sentirmos este valor da pedra, que Jesus vai dizer no versículo 18, né? Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Então Jesus está aqui dizendo a Pedro, ou transmitindo a ele a grande responsabilidade essa de edificar a sua igreja, esta responsabilidade de ser a pedra fundamental. É interessante que o termo da pedra, este termo, ele já é mencionado lá no profeta Isaías, em que nós podemos também fazer esta comparação. No profeta Isaías, no capítulo 22, versículo 22, nós encontramos a seguinte mensagem: colocarei em seus ombros as chaves do palácio de Davi. Quando abrir, ninguém poderá fechar. Quando fechar, ninguém poderá abrir. Então, logo em seguida, da questão onde Jesus coloca Pedro como pedra, onde se muda o nome, Jesus fala que dará as chaves. Estas chaves são aquelas chaves também mencionadas lá ao profeta Davi, onde nós acabamos de ouvir, né? Colocarei a chave da casa de Davi sobre a sua responsabilidade. Jesus então colocou a chave da dimensão missionária do segmento de Jesus sobre Pedro. E Pedro acolheu esta grande responsabilidade, esta tarefa, que é a tarefa da igreja, de sempre edificar e sempre multiplicar a vontade do próprio Deus de fazer com que o seu reino aconteça e aconteça a cada dia. Portanto, estes termos, estas palavras-chave deste pequeno texto, pedra, porta, ligar ou desligar, ligar ou desligar, são termos fortes que poderemos aprofundar sobre o significado de cada palavra tão importante. Lembrando que a expressão pedra, ela se refere à confissão de fé, onde através da resposta que Pedro dá a Jesus, ele confia este poder de ser pedra, onde é possível edificar algo que não cairá, onde é possível constatar que nenhuma força do mal irá derrubar, porque Jesus está construindo a sua igreja sobre pedra, que significa aquele grande rochedo, aquela grande fortaleza
no sentido das coisas boas que Deus promove aos homens. As portas, o que significa este poder de manter uma porta fechada ou aberta? Porta significa o poder de defesa. Hoje, mais do que nunca, quantas famílias, quantas pessoas que utilizam de portas e mais portas para se protegerem de violências, de maus acontecimentos que têm aumentado tanto. O poder de manter fechada ou não a porta é um poder que Deus deu a Pedro no sentido de fechar para não acontecer a maldade, no sentido de abrir para que o plano de Deus seja realizado. Portanto, também se pode referir a este abrir e fechar o coração, para que nele não entre a maldade, para que nele viva a justiça, a paz e o bem. Portanto, através de Pedro, Deus em Jesus nos dá esta grande missão. Qual o sentido de ligar ou desligar? Pedro recebe também esta missão, né? Este sentido que se refere à plena comunhão do bem. A continuidade que Deus quer que Pedro e seus discípulos dão ao seu reino. Ligar e desligar algo bom. Desligar de nossos corações a maldade, o pecado, e ligar nossos corações para a vida plena, para a bondade e para tudo aquilo que produz bons frutos. Portanto, este convite de ligar e desligar que Jesus dá a Pedro, ele também pode significar a capacidade do perdão, a capacidade do acolhimento e da reconciliação. Portanto, este texto, esta mensagem, esta boa nova para nós, hoje é um convite para vivermos em contínua conversão, acolhendo o bem e rejeitando o mal, promovendo, portanto, a paz e o bem, que é o que Deus quer para todos. Que possamos, junto com o Papa Francisco, hoje, o representante de Pedro, aquele que dá continuidade, sendo esta pedra fundamental para a Igreja Católica, bem celebrarmos e vivermos o que Paulo e Pedro viveram. Viver em Cristo Jesus, promovendo a paz e a justiça.